Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Na meditação passada, aquelas 3 características, né? A boa reputação, o ser cheio do Espírito Santo e a sabedoria, elas se comunicam entre si. São virtudes que vão ser oriundas dessa vida cheia do Espírito, porque quem é cheio do Espírito Santo vai ter boa reputação, vai ter sabedoria, e bem como todas as demais virtudes de Deus, porque o Espírito Santo é um Espírito de Deus, é completo, né? Então, não dá para você ter sabedoria desassociado do Espírito Santo, assim como não dá para você ter um bom nome, uma boa reputação, se você não é cheio do Espírito Santo. Então, uma coisa depende da outra. Elas estão ligadas e a base, a fonte de tudo isso é o Espírito Santo. Eu comentei com as meninas uma passagem que eu gosto muito, que está lá em Amós, quando Amazias foi de encontro a Amós, ele fala, né, que olha, você vai até ele fala lá o lugar e você vai profetizar, você vai falar isso, você vai fazer aquilo. E Amós responde, mas eu não sou profeta. Tipo, está me dando essa tarefa, mas eu acho que está tendo algum equívoco, porque eu sou cuidador de bois e cuidador de sicômoros, né? Ele cultivava essas árvores próprias daquela região. Então Deus tem esse costume, essa habilidade de escolher pessoas que não estão preparadas, que não têm as condições humanas, que não são qualificadas para aquilo que ele está pedindo, mas ao mesmo tempo que é uma característica dele fazer isso, ele habilita a pessoa, ele dá condições para essa pessoa, ou seja, ele dá a sabedoria necessária. Há uma sabedoria que é terrena, mas a Bíblia fala que existe uma sabedoria que é divina, ou seja, que você não aprende em livros, você não aprende nos bancos das escolas, através do ensinamento dos pais, ela vem exclusivamente de Deus. Então, Amós, naquele momento, não entendeu isso, mas ele cumpriu a missão, ele disse sim e foi. E ele, que não era um profeta, se tornou um profeta, ele está lá, entre os profetas da Bíblia. Quando você vai folhear as páginas das Escrituras Sagradas, você vai se deparar com um homem que não era profeta. Está escrito, ele era lá um cuidador de bois, de animais, né? Ele tinha os seus hábitos simples, a sua lida simples de vida, mas Deus o levantou para ser profeta. E assim nós temos muitos outros exemplos na Bíblia. Então ninguém pode usar aquela desculpa, eu não sei, eu não tenho condição, eu não posso, porque nós servimos um Deus que tem como um dos sinônimos do seu nome, o Todo-Poderoso, não há nada que ele não possa fazer. Então nós precisamos sair desse campo do medo, do comodismo na fé e nos entregarmos a esse Senhor que capacita os seus servos. Então o dom, a sabedoria, a qualificação virá mediante a necessidade da obra. O dom se desenvolve com a necessidade do ambiente. Isso é maravilhoso. Então, o jogo, digamos assim, né, é esse. É não temer nenhuma responsabilidade. É apenas obedecer o id. Como vai ser, o que vai acontecer, quer dizer, é algo que não nos compete. Pertence a Deus. Essa provisão de recursos pertence a Deus. Ele capacita, ele vai cuidar de tudo. Não importa o momento que nós estejamos vivendo. Há uma necessidade, Deus vai suprir essa necessidade. Ele promete suprir. A necessidade é de sabedoria, é de um bom raciocínio, é de força física. A necessidade é o quê? A gente não sabe o que. Eu não sei o que cada uma de vocês vive nesse momento.
por esse mundo afora, né? Onde você estiver agora, abrace essa palavra. A necessidade do momento que você vive, Deus vai suprir, como supriu de Amós. Não sou profeta, mas Deus está mandando, eu vou lá e vou falar, e vou deixar a minha boca ser instrumento dele. É só deixar o Espírito Santo usar. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? É só deixar o Espírito Santo usar, né? Então, terminei o adendo, vamos entrar agora no 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. É interessante observar que quando aqueles 7 homens foram apresentados, houve a aprovação das pessoas, da comunidade, né? Eu gostei de um comentário que uma de vocês fez e disse assim: aquela história que não importa o que as pessoas acham, né? Eu vou servir a Deus, não me importo com ninguém, que a opinião das pessoas. Isso é uma verdade em parte. Eu gostei desse comentário, porque o testemunho é importante, sim. E quem é cheio do Espírito Santo vai ter sempre esse bom testemunho, vai ter pessoas que vão olhar e perceber. É algo que não dá para você ficar escondido, trazer oculto. Não, eu sou cheia do Espírito Santo e ninguém vai perceber. Não tem como. Nós estamos acostumados com um tempo que muita coisa é feita no anonimato, ninguém sabe quem foi, né? Eu me lembro do programa do Silvio Santos, quem é do Brasil vai se lembrar disso. O Silvio Santos tinha um ajudante. Lembra do Lombardi? A gente não conhece o Lombardi. Eu não conheço o Lombardi até hoje. E foram anos. O Silvio Santos falava com o Lombardi fazia tudo, mas tipo assim, o Lombardi nunca apareceu, não é? Então, na vida cristã, e outros programas, e outros, tem muitos outros lá. Na vida cristã, quando você é cheio do Espírito Santo, não tem como você não aparecer, você vai aparecer. Alguém vai perceber que você é cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente entra numa loja, num comércio, e você não conhece as pessoas que estão ali, você troca algumas palavras e de repente surge aquela afirmação, né? Você é diferente. Você fala, o que eu fiz que essa pessoa está falando isso, né? Por que? Algumas vezes eu já perguntei, mas por que você acha que eu sou diferente? Não sei, assim, o jeito de falar, seu jeito de andar, o seu jeito de vestir, não é? Porque quem é cheio do Espírito Santo vai ter essa constatação de todos à sua volta. As pessoas podem não concordar, as pessoas podem não seguir o seu exemplo, mas não vai ter como dizer, não, essa pessoa não é como todas as outras. É o que o Senhor Jesus disse sobre a cidade edificada. Você não tem como esconder uma cidade, né, iluminada. Ela vai se destacar. Tem um determinado percurso lá em Lisboa que nós chegamos numa parte da estrada que a gente vê a cidade toda iluminada. Eu me lembro muito dessa passagem quando eu olho aquilo. Porque não tem como, todo mundo vai passar ali e vai ver. A cidade pode estar assim, olha, ela não está nem bem localizada, mas se você passou ali, você vai ver, ela está iluminada, ela é uma cidade, não tem como você esconder, né? Aqui, quando fala sobre Estevão, fala que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, mas é interessante que não fala dos demais. Os 7 homens eram homens especiais, por isso foram escolhidos, né? Era uma igreja avivada, era uma igreja cheia de pessoas nascidas de novo, pessoas que tinham os frutos do Espírito Santo, mas mesmo sendo um lugar assim, eu imagino que não tenha sido tão simples escolher essas pessoas, mas aqui Lucas
inspirado pelo Espírito Santo, faz uma pausa, né? A vírgula vem dar essa conotação, tem uma pausa aqui, e eu estou chamando atenção para um complemento. E o complemento aqui é colocado só com respeito a Estevão. Olha isso, né? Então, as 3 características importantes era para ser escolhido como servo aqui para as mesas, para servir ao povo ali, era que fosse cheio do Espírito Santo, boa reputação e homens sábios. E aí ele vai colocar, Estevão era assim. Estevão figura como primeiro nome e ainda recebe esse complemento. É como se fosse assim um carimbo. Esse aqui tem essas virtudes de sobra. Essa pessoa aqui, é claro que todos os outros, nós não temos dúvidas que eles eram, porque a comunidade elegeu todos eles. Mas Estevão era diferente. E depois, na história bíblica, você vai ver que dessa turma aqui dos 7, somente 2 vão ter as suas obras, a sua vida, o seu serviço registrado, né? Vai ter um destaque, que é Estevão e Filipe. Mesmo que a história de Estevão seja relâmpago, a gente vai ver um pouquinho sobre a vida dele. Foi muito rápida, mas não dá para você não perceber. Era um homem cheio do Espírito Santo. Esse relato aqui foi escrito depois da morte de Estevão. Então Lucas, de certa forma, também está querendo mostrar, olha, repara bem esse homem, ele está jogando um holofote. Vocês percebem isso? Não está claro isso? Ele está jogando uma luz especial. Nós temos aqui 7 pessoas, mas repara bem essa pessoa. Observa essa pessoa, né? Ele está fazendo isso com Estevão. E quando fala que uma pessoa é cheia de fé, eu sei que nós já comentamos sobre isso numa meditação, mas eu vou reforçar esse entendimento, porque ele figura, ele está ali na história, no relato de Atos todo, do começo ao fim. Há sempre um destaque para o termo ser cheio do Espírito Santo. Isso vale para quando uma pessoa recebe o batismo, nós temos esse termo para quando a pessoa recebe pela primeira vez o batismo, fala, ela foi cheia do Espírito Santo, mas nós temos esse termo sendo usado também quando a pessoa, mesmo que ela já tenha recebido o Espírito Santo, mas quando ela está sob a ação do Espírito Santo de uma forma especial. Então, ser cheio do Espírito Santo, se nós podemos resumir tudo que já falamos e também os exemplos que vocês deram, né? A foto do copo, né? Você vê pelo um copo. O copo pode ter água, né? Você fala um copo d'água, mas aquele copo pode estar com água pela metade, ele pode estar com 3/4 de água, né? Ele pode estar cheio. Então, há uma diferença. São copos d'água? São. Essa taça, por exemplo, né? Como foi o exemplo que vocês deram lá. Olha, ela está quase cheia, mas ela não está cheia, não é? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Então, o sucesso, digamos assim, do Espírito Santo em nós é quando ele consegue nos guiar, nos ensinar todas as coisas, nos controlar. Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo. Ela pode ter recebido, na sua experiência ali de batismo, o selo do Espírito Santo. Mas em um determinado momento da vida, ela pode começar a caminhar sem essa ação, sem esse controle, sem essa direção do Espírito Santo. É possível, nós sabemos bem disso. Todas nós sabemos. É possível você fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. É possível você orar sem o Espírito Santo. É possível você fazer as coisas na igreja sem o Espírito Santo, estar na sua casa sem o Espírito Santo, ler a Bíblia sem o Espírito Santo. É perfeitamente possível. Só que, claro,
nós estaremos fazendo obras mortas. Obras vivas só com o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, é porque só com ele você pode fazer coisas que permanecem para a eternidade. Só com ele você pode ter obras que vão adentrar para a eternidade. Sem ele, o que nós fazemos são obras mortas, obras que ficarão aqui, né? Que se transformarão em cinzas na eternidade. Então, quanto é que o Espírito Santo tem de nós? É isso que determina se nós somos cheias ou não dele. Eu permito que o Espírito Santo me guie? Eu permito que o Espírito Santo aponte os meus erros? Eu permito que a voz do Espírito Santo ecoe na minha mente para me corrigir, para apontar as minhas falhas de verdade? Eu permito que o Espírito Santo promova o arrependimento após o pecado? Eu cometo um erro e eu deixo o Espírito Santo agir? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver que a vida de Estevão foi assim, porque em nenhum momento você vê o homem Estevão, você vê o Espírito Santo através dele. Ao ponto das pessoas, quando olham para ele, vem o rosto dele brilhando. Olha o quanto ele tinha do Espírito Santo. Por isso que nós estamos sendo transportadas para o livro de Atos, é como se a gente estivesse entrando dentro dessa história, não é? Você não se sente assim? Eu me sinto assim. É como se eu estivesse aqui junto com Lucas, mergulhando nesse mundo, né, do Espírito Santo aqui, da igreja primitiva. É possível você voltar séculos passados, né, séculos atrás, e ver como era essa igreja. Através do Espírito Santo, ele nos toma pelas mãos e ele nos leva a essa dimensão espiritual para entender isso. Então, ser cheio do Espírito Santo, né, aqui foi uma virtude dada somente para Estevão. Os outros tinham o Espírito Santo, mas eles não eram cheios do Espírito Santo. Não está definido assim? Porque ele poderia ter colocado o nome de todos e ter colocado depois a vírgula. Homens cheios do Espírito Santo. Mas só colocou para Estevão. Então é possível nos movermos sem estarmos cheios do Espírito Santo. Temos o batismo, mas não estamos cheios, transbordando do Espírito Santo. E é um perigo, sabe por quê? O que vai vir a seguir com alguém que decide fazer a obra de Deus da forma como Deus quer? Essa pessoa vai ter uma oposição. Essa pessoa vai se deparar com o inferno todo contra ela. Ela vai se deparar com irmãos, com gente que ela achava que era amiga e não é. Com gente que ela achava que era fiel, mas não é. Porque Estevão encontra a morte através dos sacerdotes, da classe sacerdotal. Mas eles não deveriam ser os guardiões da lei? São os sacerdotes que arrumam falsos testemunhos para mentir e levar Estevão à morte, né? Ser condenado no Sinédrio. Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O que o futuro nos reserva? Muitas vezes nós nos preparamos para os dias bons, para coisas boas que vão acontecer na obra, que vão acontecer durante a vida. Mas nós não nos preparamos para os dias maus. E não deveria ser o contrário? Dias bons não precisam de preparo. É muito fácil você viver dias bons. Ninguém precisa se preparar para viver um dia que não tem dificuldade. Mas e os dias maus? E nós fomos destinados a sermos ovelhas no meio de lobos. Então, nós teremos dias muito difíceis. Nós teremos dificuldades. E devemos estar nos preparando para esses dias. Eu não posso pensar assim, a minha vida vai ser sempre assim, do jeito que está agora. Não. Eu posso enfrentar uma doença, eu posso enfrentar uma calúnia, eu posso enfrentar uma injustiça.
se você pensar, poxa, mas Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que está agradando a Deus, e de repente ele enfrenta a morte? De repente Deus decide que ele vai pregar e ter uma passagem tão rápida assim no mundo? Pois é, a gente não sabe o que Deus nos assegura para o futuro. O que Deus tem para mim? O que Ele tem para você? Eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas isso num contexto espiritual. Então, no contexto terreno, pode não ser boa. Para minha carne, pode não ser boa. Para o meu ideal de vida, pode não ser bom. Porque a gente faz, né? A gente traça ideais que a vida de uma vida perfeita. Porque nós estamos nesse lugar e daqui nós vamos para aquele outro, o ministério vai sempre crescer e a gente vai ter sempre força, saúde. E a família vai estar sempre bem. Mas quem disse que vai ser assim? Que garantia nós temos? Então eu prefiro pensar que dias ruins virão e estar, de certa forma, me preparando para eles, do que ficar imaginando que tudo vai ser um mar de rosas o tempo todo. E é interessante também aqui, homem cheio de fé e do Espírito. A fé anda junto com o Espírito Santo. A fé não dá para ser desassociada do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem produz fé em nós. E a fé, no grego antigo e no texto receptus, a fé, ela tem a mesma palavra para fidelidade. Então, em algumas traduções, quando você vê lá sobre o fruto do Espírito, não sei se vocês já repararam isso, né? As traduções que levam em consideração o texto receptus, não vai ter fidelidade, vai ter o quê? Fé. Já repararam? Vai ter lá, o fruto do Espírito é fé. Por quê? Essas palavras, elas são praticamente as mesmas. Uma pessoa de fé vai ser uma pessoa fiel. Uma pessoa fiel é porque é uma pessoa de fé. Então, assim, anda junto, né? E é fruto do Espírito Santo a fé. É isso que você entende, né, no texto mais próximo dos originais. Que uma coisa vem da outra. A fé vem do Espírito Santo. Então, não dá para a gente pensar assim, eu estou me movendo em fé, mas eu não estou cheia do Espírito Santo. Não, se eu estou cheia do Espírito Santo, eu vou me mover em fé e vou viver de fé em fé, sem esses altos e baixos. Ora estou bem, ora estou mal, ora estou orando, ora já não estou. Não vai ter isso, porque eu vou estar me movendo na certeza de que, porque fé é a certeza, na certeza de que eu estou na presença de Deus. Eu pratico a presença de Deus ali, eu tenho os olhos de Deus o tempo todo sobre mim, então eu me movo em fé, né? E para terminar esse versículo, eu coloquei aqui uma observação para falar com vocês. Se essa mudança não tivesse sido feita, né, se os apóstolos não tivessem entendido que eles não podiam servir as mesas e pregar a palavra, fazer tudo ao mesmo tempo, nós não teríamos essa igreja que permanece ao longo de todos esses séculos. A igreja teria perdido o foco. Você vê que nós tivemos no mundo um gap do período da Idade Média, que é chamado a Idade das Trevas. Ou seja, houve ali um distanciamento do propósito de Deus tremendo, porque a palavra foi tirada das pessoas não tinham acesso à expressa vontade de Deus por meio do texto sagrado. Foi preciso praticamente uma revolução acontecer para que a Bíblia fosse devolvida para as pessoas, para que houvesse a chamada a reforma de Lutero. E essa história de 504 anos, nós temos 503 anos, né? Nós temos de reforma.
foi preciso acontecer alguma coisa, porque você vê que as coisas tinham saído do trilho, saiu do projeto. Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas foram martirizadas? E, né, a história está aí, ela fala por si só. Então, quando nós não entendemos a vontade de Deus e não obedecemos a essa vontade, nós perdemos o time, nós perdemos a hora de fazer as coisas. Então, aquela era a hora, nós precisamos agora entender, esse é o momento, e agir. E eles elegeram o povo. O que o Espírito Santo nos pede nesse momento? Nós não podemos perder o tempo. Por exemplo, nós estamos vivendo esse movimento de fé do Monte Carmelo, de Elias. Eu gosto muito de ver o que Deus está fazendo na igreja naquele momento. O que Deus está fazendo no mundo através da igreja, porque eu quero estar dentro do que Deus está fazendo, eu não quero estar fora. Nunca nós podemos estar fora. Então, o que Deus está movendo a igreja para fazer? Nós precisamos perceber o movimento e entrar dentro desse movimento com todas as nossas forças. Então, o Espírito Santo estava dando uma direção e os discípulos sabiamente entenderam e fizeram o que o Espírito Santo estava dirigindo. Eles elegeram aqueles homens. E aí, o 6 fala, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, a comunidade aprovou, né, a escolha. Olha, são esses os homens que nós aprovamos. Poderiam ser mais, porque afinal nós temos o relato de milhares de pessoas convertidas, mas como nós sabemos, é difícil você encontrar gente que tenha características tão especiais. É difícil. Ainda hoje nós temos uma igreja, imagina, a Igreja Universal é grande, tem milhões de pessoas, mas às vezes nós precisamos de um perfil específico e a gente procura, não é assim? Procura como uma agulha, né? Perdida no palheiro. É difícil achar. Mas aí a comunidade achou e submeteu essa escolha aos apóstolos. Outro ponto importante. Não foi só a igreja reunida ali, nós acreditamos nesses homens, pronto, são eles que vão servir as mesas. Não, olha, há uma combinação, há uma sinfonia, é uma orquestra, um dependendo do outro, né? Tendo Jesus como maestro da igreja, por meio do Espírito Santo, que Jesus está dirigindo a igreja aqui nesse tempo, mas por meio do Espírito Santo. E um está ligado ao outro. Um percebe, nós vamos até aqui, daqui para frente é o outro. Né? Não sou mais eu. Saber passar o bastão, sabe? A comunidade elegeu, a comunidade aprovou aqueles 7 homens e apresentou todos eles aos apóstolos. E aí, esse apresentou, né? Vocês concordam? Vocês veem o mesmo que nós estamos vendo? Olha que coisa interessante. Não é só, não, os apóstolos agem sozinhos, ou o povo age sozinho, a comunidade age, não, há um acordo aqui, né? E aí os discípulos, os apóstolos, né, eles impõem as mãos sobre esses 7 homens. Imposição de mãos é algo bíblico, é um ato muito importante nas Escrituras, muito. Você vê que quando Deus criou o mundo, ele formou tudo pela palavra, mas quando ele fez o homem, ele fez imposição de mãos. O próprio Deus foi lá e impôs as suas mãos. Quando você impõe as mãos, você faz transferência de poder, de autoridade. Você está transferindo a sua bênção. É bíblico, nós precisamos fazer. Mas nós não podemos fazer de qualquer maneira. Por exemplo, o Domingos sempre fala isso. Eu já ouvi falar várias vezes com os pastores, não impõe as mãos na cabeça das pessoas de qualquer maneira, porque é um ato muito sério.
Quando você impõe as mãos, você está passando do seu espírito para aquela pessoa. Você está dando do que você tem para ela, né? Por isso que nós vemos lá Jacó, quando foi abençoar os filhos de José, ele coloca as mãos. Você vê os patriarcas impondo as mãos. E Jesus curou várias pessoas com imposição de mãos. Vários relatos bíblicos de cura. A cura pode acontecer sem imposição de mãos? Claro que pode. Mas em muitos casos Jesus colocou as mãos. Você vê o Senhor Jesus abençoando as crianças como? Impondo as mãos sobre elas. Então nós temos várias passagens bíblicas de imposição de mãos. Quando Paulo fala com Timóteo, na sua carta ali, pastoral, ele dá aquelas recomendações ao seu filho na fé, ele fala sobre o dom que ele recebeu. Fala a Timóteo, reavives o dom que você recebeu pela imposição de mãos. Então, as pessoas podem ser levadas a servir a Deus, a amar a Deus, também através de imposição de mãos. Timóteo recebeu o dom para servir através de imposição de mãos. Se você pegar tudo que tem de imposição de mãos na Bíblia, você vai ficar assim, poxa vida, nós precisamos fazer mais imposição de mãos, nós precisamos valorizar mais isso, porque é algo tremendamente espiritual, há um significado importante nesse ato, né? Não é só chegar ali e pôs a mão na cabeça de uma pessoa, não. Aos olhos de Deus, você está transferindo algo para ela. E eu prometi na meditação passada que eu iria passar para vocês uma anatomia desses primeiros versículos, né? Que eu acho muito interessante colocar aqui de forma prática esses pontos, né? A anatomia do capítulo 6 aqui. Primeiro, nós falamos sobre o crescimento. Quando a igreja cresce, vão surgir os problemas. O crescimento vai expor, aqui da igreja primitiva, vai expor a falha, a ajuda que a igreja deveria estar prestando aos necessitados, que eram as viúvas. Então, crescimento traz a revelação de situações que antes, numa comunidadezinha pequena, num grupinho pequeno, não teria. Então, crescimento vai trazer dor, vai gerar problemas, mas é crescimento, é algo bom, né? Pode haver choques dentro da igreja, situações de estranhamento dentro da igreja. Não deveria, mas acontece, né? Nós precisamos ser maduros, nós não podemos ser daquele grupo do mimimi que dentro da igreja, eu não esperava acontecer isso dentro da igreja, eu não esperava ver isso, eu não esperava passar por isso. Gente, onde há ser humano, há falha, há problemas de convivência, há situações, né? Então, isso é comum. Esteja preparado para ouvir, para ver, para passar. Nós temos que estar preparados para tudo. Que nada venha nos chocar, né? De você ficar, meu Deus, não imaginava isso. Pois bem, se você se choca com coisas assim, você não pode ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro cheio de escândalos, não é? A Bíblia tem estupro, um irmão que estupra a irmã, um irmão que mata o outro irmão, não é? A Bíblia é um livro. Então, as pessoas frágeis demais, então, não podem ler. Não pode, não é recomendado para a gente, para essa cultura da fragilidade que nós temos hoje. Então, vai haver problemas dentro da igreja, né? Que teve um choque, um grupo dos helenistas brigando com o grupo dos hebreus. E eles reclamaram, eles fizeram uma reclamação. Então, gente insatisfeita também nós teremos na igreja, né? Mas a insatisfação, essa reclamação é um pecado. E pecado precisa ser tratado, porque pecado provoca consequências, não é? Então, os discípulos trouxeram imediatamente uma solução. Vamos resolver esse problema? Qual é a nossa reação diante do pecado? Porque nós não podemos protelar, empurrar, nós temos que agir,
É preciso tratar logo. É como aquela doença grave que você não pode ficar esperando. Você tem que ir logo fazer a cirurgia, fazer o tratamento, você tem que cuidar, né? E quando os apóstolos viram a necessidade, eles levantaram auxiliares. Então, quando nós vemos os problemas, nós precisamos buscar em Deus qual é a solução para esse problema. Os apóstolos viram, a solução era o quê? Ter gente para ajudar. Pronto, vamos ter auxiliares? Simples assim. Então, para todos os problemas que nós estamos a viver hoje, existe uma solução. Às vezes a gente está no meio do problema, no meio do furacão, e a gente fica reclamando, né? Nós ficamos amarguradas. Mas e aí, qual é a solução? Tem uma solução para esse problema. Vamos buscar em Deus a solução? Eles buscaram. E o Espírito Santo deu o quê? 7 homens, 7 auxiliares. Quantas vezes a gente reclama? Não tem quem faz isso, não tem quem faz aquilo. Eu estou sobrecarregada. Vamos orar? Quando eles oraram aqui, apareceram 7 homens, né, especiais. Vamos para o 7, então. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Agora para tudo, né? Hã? Vocês leram mesmo que eu li? Vamos fazer aqui a evolução desse versículo? A palavra de Deus crescia. Por que a palavra de Deus crescia? Porque os apóstolos se dedicaram o quê? Vamos pregar a palavra. Porque eles estavam fazendo aquilo que Deus queria. Então, houve o crescimento. A palavra crescia porque eles estavam se dedicando. Quando nós nos dedicamos a alguma coisa, aquilo cresce. É óbvio. Eu não tenho músculo aqui, né? O braço é fraco. Mas se eu começar a pegar peso com esse braço todo dia, eu vou fortalecer esse braço. O que vai acontecer com esse braço? Ele vai crescer, o músculo vai crescer, eu vou ter força. Aquela sacola que eu não conseguia pegar, eu vou conseguir. Porque eu estou apontando o meu canhão para cá. Eles se dedicaram, né? Eles conseguiram auxiliares. E eles continuaram a fazer aquilo que eles vinham fazendo. Orar e pregar. Por causa disso, a palavra crescia. E ela crescia justamente aonde? Gente, aonde? A palavra crescia aonde? Em Jerusalém. Olha só. O lugar onde tinha mais chance para ela não crescer por causa das dificuldades, das perseguições. Foi ali que tinha acontecido a morte de Jesus. Olha, o lugar mais perigoso. Pois era ali que ela mais se multiplicava. Ela crescia em todos os lugares, mas especialmente em Jerusalém. Lucas é muito assertivo na forma dele escrever. O texto dele responde quase tudo para a gente, não é? Está tudo ali. Então, e ele fala uma outra coisa importante. Se multiplicava o número de membros da igreja, de povo, se multiplicava o quê? Discípulo. É uma classe especial, não é? Nós temos uma igreja grande, por exemplo. Vamos olhar aqui, nós temos uma igreja. A nossa igreja aqui tem quase 2.500 lugares, né? Quando nós vemos o povo buscando, todas as pessoas ali, que bênção, é extraordinário. Nós temos o povo. Mas tem uma classe que é especial ali no meio daquelas pessoas, que são aqueles que se dedicam, né, que dedicam as suas vidas para salvar outras pessoas. São os obreiros, são os pastores. Então, você tem, aqui está a Igreja de Jesus, ela é toda especial, mas tem um grupo aqui que trabalha pelo reino. São pessoas empenhadas a fazer a obra de Deus. Então, normalmente, o pastor, a esposa, já tem por hábito, quando nós chegamos num lugar, nós olhamos a igreja maravilhosa, poxa vida, muitos membros, mas nós perguntamos, aquela pergunta que não quer calar, quantos obreiros tem na igreja? Não é essa pergunta que a gente faz? Porque são as pessoas que vão nos ajudar. Mais diretamente, todo o povo ajuda, contribui, claro, mas os obreiros vão nos ajudar a
a preparar a Santa Ceia, a evangelizar, a fazer visita, a ir para o hospital, a atender o povo. São os nossos braços. Sozinhos nós não conseguimos. Então Lucas traz a informação que a palavra de Deus crescia, né? A igreja de Jesus estava aumentando de povo ali, de gente, a palavra estava alcançando muitos lugares, principalmente essa palavra crescia em Jerusalém, mas se multiplicava o número de discípulos. Então você que está sozinho no lugar, que não tem ninguém para ajudar, pega essa palavra agora e mostra para Jesus. Senhor, acontecia isso na igreja primitiva, tem que acontecer nos nossos dias, o Senhor não mudou. É o Senhor que chama as pessoas com esse chamado irresistível para que elas possam servi-lo. Onde estão esses discípulos que não chegam? Até quando nós vamos ficar nessa cidade aqui sozinhos? Até quando nós vamos ficar sem gente para evangelizar? Como nós poderíamos fazer mais coisas se nós tivéssemos gente para ajudar? Auxiliares, manda pessoas para nos ajudar. Só Deus pode dar. Quem pode nos socorrer? Quem pode providenciar essas pessoas? É só o Espírito Santo, né? Então nós temos que chegar com essas palavras assim. É uma realidade bíblica que tem que acontecer nos nossos dias. Afinal, o livro de Atos não continua sendo escrito hoje? Então nós precisamos dar seguimento a isso. Essa história precisa continuar a ser escrita. E aí ele fala, a última parte do versículo aqui está, e se multiplicava também o número de... Tem um grupo aqui que precisa ser... É como se Lucas precisasse falar, eu preciso falar isso. É como se ele tivesse, eu preciso registrar isso, isso é digno de nota. Tem um grupo se convertendo, quem é? Os sacerdotes. Dá para você imaginar isso? Interessante que a gente já leu o livro de Atos dos Apóstolos, mas essa é uma informação que foge muitas vezes da nossa meditação, né? Em algum momento esses sacerdotes começaram a ouvir essa palavra também. E o Espírito Santo foi fazendo a obra, porque é o Espírito Santo quem convence as pessoas. Olha só, para a gente terminar. O Espírito Santo é como se fosse assim, o artilheiro do time. Digamos que na obra de Deus nós somos um time. Pensa num time de futebol. Tem o lateral direito, o lateral esquerdo, não tem? As posições lá, o zagueiro, né? Eu não sei bem o que eles fazem. Eu só sei o que o artilheiro faz. O artilheiro faz o gol. Ele está ali justamente para que a bola chegue a ele e ele mande para o gol. O papel dele é esse. Os demais do time têm que fazer as jogadas para fazer com que a bola chegue ao pé do artilheiro. O Espírito Santo é o artilheiro do time. Entenderam? Quem marca o gol é o Espírito Santo. Ou seja, quem convence, quem promove o arrependimento, isso é gol. É o Espírito Santo. Nós cooperamos. Nós chegamos, pegamos as pessoas assim, colocamos e o Espírito Santo faz o gol. Então o papel dos apóstolos e de todos que estavam ali trabalhando na obra, vamos pregar a palavra. A jogada ali era o quê? A jogada do time é vamos pregar a palavra, vamos orar, vocês servem as mesas, mas converter as pessoas é o Espírito Santo. Ele vai fazer esse gol. E se você mandar para ele, ele não perde nenhuma bola. Os artilheiros desse mundo perdem. E às vezes a gente vai ver um jogo e a gente leva as mãos à cabeça em desespero. Como é que ele perdeu isso? Não é assim? Principalmente se for uma decisão. O Espírito Santo não perde. Então nós não podemos ser egoístas. Muitas vezes nós pregamos a palavra, nós servimos a mesa, nós oramos, nós jejuamos e a gente quer também fazer o gol. E não passa a bola para o Espírito Santo. O Espírito Santo fica ali. E aí, quando a gente vai querer fazer o gol, o que acontece, gente?
a gente erra. Vai dar trave. A gente vai atrasar a obra. Então, nós temos que aprender a passar para o Espírito Santo. Nós temos um limite. Nós fomos batizados com o Espírito Santo, mas nós não somos o Espírito Santo. Eu não posso fazer o gol. Eu não posso converter as pessoas. É o Espírito Santo quem converte. E quando ele trabalha, e quando ele joga a bola, gente, até sacerdote se converte. Pronto, agora fechou, não precisa fazer mais nada. É o gol de placa. Eu não sei como diz aqui em Portugal. É um gol lindo. Pronto, quando o Espírito Santo trabalha, até sacerdote se converte. E eu paro aqui. Deus abençoe a todas.